Hoje eu tô calçando meu tênis e não é para treinar. A gente veio encontrar um especialista em tênis de corrida. Vamos falar com o Rodrigo Roenis e vamos ver o que ele tem para ensinar pra gente sobre esse assunto. Rodrigo, tudo bem? Obrigado por bater esse papo sobre um assunto que você já está até cansado de falar, mas é a sua especialidade. Para quem não conhece, o Rodrigo é consultor de produtos esportivos, mas um especialista em tênis de corrida e vai falar um pouquinho sobre a nossa ferramenta de trabalho. A gente queria começar esse papo sobre como a escolha do tênis, como essa pessoa chega no tênis que ela vai usar, como escolher, porque muita gente chega no mais bonito, naquele mais colorido, que chama atenção na loja, ou que o amigo indicou e nem sempre o que o amigo indicou é o adequado para ela. O caminho que eu acabo até fazendo, Fred, com os atletas que eu atendo, sejam eles corredores ou triatletas, claro, se a gente considerar o iniciante que não tem tanta informação e aí colocar o que no pé, é primeiro em cima do objetivo dessa pessoa. Então, num primeiro momento, esse teste de pisada que a gente faz, e isso a gente também está cansado de saber e recomendar que numa condição onde o corredor ou o triatleta não tem como fazer um teste de pisada num primeiro momento, na escolha de um tênis, opte pelo neutro, né? Então esse é o primeiro caminho. O segundo ponto é isso que a gente está falando com relação a peso e altura, trabalhar um tênis que seja compatível com essa estrutura corporal e o quanto essa pessoa pode ou quer gastar com relação a um produto. Isso faz muita diferença. A gente conversando aqui no decorrer desse bate-papo, a gente vai falar sobre isso, que ainda tem muita gente que acredita que o mais caro é melhor. É esse ponto que eu queria até tocar agora, porque a gente tem hoje tênis que você vê atletas experientes usando, que custam aí, sei lá, na faixa de 200, 300 reais. Verdade. E você vê atletas inexperientes fazendo o seu primeiro tênis na base de R$1.000. Exato. O quanto é verdade que o mais caro é o bom nesse mundo do tênis? Não é por aí, né? Não é nem um pouco por aí. As marcas, elas fazem o trabalho delas, que é o apelo de marketing de vender o produto. Nem sempre algumas marcas classificam o produto mais caro como sendo um produto de running performance, apesar que a gente vê o posicionamento desses produtos em algumas lojas como um produto de performance, mas o produto mais caro ele não é o melhor produto considerando o preço. Hoje muitos atletas que eu atendo acabam perguntando isso e alguns até no momento que eu estou atendendo desconfiam quando ele coloca um tênis no pé, naquele momento ele não sabe o valor, ele se sentiu muito bem com o tênis e quando ele, mas é um tênis de 200, 250, será que funciona? Ou seja, existe um pouquinho ainda de preconceito com relação ao valor, né? E são produtos de excelente qualidade. Indiscutíveis, tecnicamente indiscutíveis. Então a gente hoje consegue no mercado se peneirar bem, comprar produto bom, de qualidade, com ótimo custo-benefício. E assim, o tênis é uma porcentagem sensível da experiência de corrida do atleta, né? Ninguém corre descalço. E um tênis errado pode até ajudar a agravar ou causar uma lesão. Né? Eu acredito. É claro que, entrando um pouco nessa parte de lesão, se o tênis pode causar, se não pode, é claro que é um número muito pequeno de corredores que, né, a gente já ouviu muito falar do minimalismo. Então, existem corredores, poucos corredores, às vezes até aqui no parque onde eu faço meus treinos, eu vejo um corredor ou outro correndo descalço, mas esse corredor é nítido ver que ele tem uma boa mecânica de corrida, então ele tem alguma bagagem para ele estar correndo descalço naquele momento. E eu acredito que não que um tênis tenha 100% de culpa em algum tipo de lesão,
isso eu não acredito, mas ele pode contribuir a agravar alguma lesão que esse atleta tem. O atleta, a gente sabe como é, às vezes o atleta está treinando para alguma prova específica, já está sentindo alguma dor, mas não quer parar, e às vezes o tênis ele pode agravar um pouquinho essa parte de lesão. Eu ia até te perguntar sobre isso, porque a gente vê muito, o corredor leigo, o iniciante, e até alguns mais experientes não sabem muito bem conceituar a diferença. A gente ouve, né? Um tênis de rodagem, um tênis de treino, esse tênis é mais indicado para um treino de pista. Eu sei que tecnicamente existem muitas coisas, você podia ficar dando uma palestra sobre esse assunto aqui, a gente ia acabar não tendo tempo, mas você consegue conceituar os principais tipos de tênis e o que eles têm de diferença entre eles? Na verdade, assim, a gente hoje tem as categorias, né? Então, lá fora as categorias, quando eu digo lá fora, nos Estados Unidos as categorias elas são até mais claras e fáceis de se entender do que aqui. Às vezes, para determinado modelo, algumas marcas criam categorias que no meu ponto de vista, não fazem muito sentido. Mas, então, quando a gente fala de amortecimento, é o tênis neutro, supinado. Quando a gente fala de estabilidade, aí você tem a pronação leve, o tênis de pronação leve, o tênis de pronação moderada, o tênis de pronação severa. Quando a gente fala de categoria performance, tem os modelos neutros e tem os modelos neutros levemente pronado em virtude da placa de estabilidade ser uma placa bem pequena. E aí são tênis mais leves, com menos amortecimento? Exatamente. A categoria minimalismo foi uma categoria que a gente considera os drops reduzidos, principalmente os modelos com drop zero, e foi uma categoria que infelizmente não emplacou no Brasil e não é extremamente forte até nos Estados Unidos, se a gente considerar o mercado americano como o maior mercado de running do mundo. E agora essa outra categoria, e aí é uma categoria mais específica de uma única marca, que é o maximalismo, que é a Roca, que é uma marca que está crescendo muito nos Estados Unidos, que trabalham os tênis com perfil de entressola mais alto. Algumas marcas estão indo para essa linha. O que eu percebo é que essa condição, essa categoria, ela já está mais forte e mais consolidada do que o minimalismo. Então, quando a gente fala de um tênis de rodagem, é o tênis para treinos diários. Isso não quer dizer que o corredor ou que seja o triatleta ele não pode largar uma prova com tênis estruturado, claro que pode. Tem atleta que ele não se adapta ao tênis de performance, por ter um perfil de entressola muito baixo, por sentir que o tênis bate muito seco, e ele opta por utilizar um tênis de rodagem em competição. Talvez uma questão de confiança e conforto. Exatamente. Também. E aí o que acontece? Dentro dessa categoria de amortecimento e estabilidade, existem modelos extremamente leves. Alguns até muito próximos com relação a peso de modelos de performance. Entendi. Cara, eu pesquisando como curioso, toda vez que eu vou procurar um tênis novo, vou pesquisar um novo modelo para comprar e tal, até conversando com outros amigos que ia ter esse papo contigo e aí todo mundo fica curioso, porque tênis é um assunto que interessa a todo corredor. Você vê pouca informação técnica das próprias marcas, né? Quando você pesquisa, poucas marcas falam o drop do tênis, falam sobre o tipo de material que ele é desenvolvido. Você vê lá, no máximo, peso. É o que tem nos sites, principalmente nos sites do Brasil, que tem o peso. E nem todos têm o peso, inclusive. E nem sempre o peso é correto. Exato. Cara, por que essa falta de informação das próprias marcas? E não é só no site do revendedor, da loja. O próprio site do fabricante peca pela falta de informação. Isso é uma realidade. Hoje, isso, claro, a gente não tem essa informação mais detalhada das marcas no próprio site. E principalmente, se a gente comparar os sites de lojas especializadas ou até as grandes redes que também vendem o produto de corrida, é completamente diferente a informação técnica daqui para o que a gente encontra lá fora. Então,
a história do drop. Hoje não é nem um pouco difícil você entrar num site lá de fora, onde você vai ver o drop, ele vai te dar o drop, ele vai te falar a diferença de altura de calcanhar para frente. Aqui você não vê isso. Para quem não sabe, drop é a diferença de altura do calcanhar para a ponta dos dedos. Então, o que acontece? Se a gente for considerar de marcas, quando começou essa história de drop, lá, principalmente de identificação, 2009, 2010, a Saucony foi a primeira a começar a identificar o drop de cada modelo dela na palmilha do tênis. Então, ela colocava lá 12, 8, 4 e 0 e identificava qual que era o drop. Já era alguma informação. Sim. E ela continuou com isso. Que eu me lembro de cabeça, a Puma ela identifica o drop dos tênis na entressola. A Newton, que é esse tênis que eu tô, esse 2.0 aqui é o drop que esse tênis tem. Então algumas marcas começaram a trabalhar isso, mas mais importante que isso, tem gente que compra um tênis desse e não sabe o que é o 2.0 que está na entressola. Então, eu acho que essa informação poderia vir como uma informação a mais na própria caixa, onde você tem a identificação de tamanho, do modelo, a cor, o código do tênis. Isso para o corredor, até assim... Você dá um respaldo mais técnico para o corredor fazer essa escolha. Facilita um pouco mais. E essa percepção é de você, às vezes, sentir o tênis um pouquinho mais, já um pouquinho mais duro, batendo um pouco mais seco. Você tem essa percepção de repente, falar, pô, eu acho que deu, eu acho que está na hora. É muito relativo. Porque tem muita gente que divulga essas regrinhas de, rodou X quilômetros. Vida útil, então se fala em algumas marcas, 800, 900 quilômetros. Mas eu acho que isso vai muito da percepção de cada pessoa. O que pode acontecer quando você não... você tem um volume semanal considerável aí, que, sei lá, para quem treina para maratona, 80, 90, 100, às vezes passando um pouquinho disso, talvez o ideal seria você ter 2 pares para alternar e não comprometer a vida útil de um único par, onde você coloca ele todo dia. Se você se adaptar bem a um tênis, ter 2 pares do mesmo modelo para poder fazer esse rodízio ou até, ter uma vida útil maior. Ou até de modelos diferentes. Eu acho que isso não interfere em absolutamente nada. Você ter um modelo da marca X e outro da marca Y, eu acho que isso também não é um problema, mas... além de você ter, por exemplo, se você já está adaptado a ter um tênis de velocidade para o seu treino da semana, que seja ele de tiro ou intervalado, você também utilizar. Então, se você conseguir fazer esse trabalho aí de pelo menos 2 pares alternados para prolongar essa vida útil, melhor. E essa percepção de chegou a hora, é você quem vai sentir, de pô, o tênis está batendo, eu não estou me sentindo bem com o tênis. Deu. Exatamente, né? Isso, exato. Entendi. Cara, esse foi o nosso papo com o Rodrigo Roenis. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre tênis de corrida. A gente provavelmente vai voltar a se falar sobre esse assunto, mas uma abordagem mais técnica mais para frente. Cara, obrigado pela oportunidade de aprender Fred. Um pouquinho Valeu, com cara. você. Até o próximo vídeo, Valeu. galera. Obrigado. E se você curtiu o vídeo, compartilhe, passe para os seus amigos corredores aí. Muita gente, aposto que vai querer saber sobre esse assunto. Curta nosso canal e continue acompanhando. Valeu.